Se o teu pescoço ou o teu colo estão mais marcados do que o teu rosto, com linhas mais aparentes, aquela textura diferente ou até uma flacidez começando a aparecer, tu clicou no vídeo certo, porque o colo, ele envelhece muito antes do rosto. E não é azar, isso é fisiologia. Hoje eu vou te explicar por que isso acontece biologicamente falando e quais são aqueles erros mais comuns que te levam a esse processo de envelhecimento mais rápido e o que realmente funciona, como que tu vai fazer para evitar que o teu colo fique velho mais cedo. E eu também vou te ensinar como que tu vai montar uma rotina inteligente, sem exagero, sem gastar dinheiro à toa, e ainda no final eu vou te mostrar exatamente como que eu faço para organizar essa região na minha rotina e eu vou dividir aqui por idade, então qualquer idade pode ficar nesse vídeo. Agora, se tu prefere entender a lógica antes de sair comprando o produto, fica aqui comigo até o final, porque eu vou te explicar tudo tintim por tintim. A gente vai começar falando do que mais interessa, né? Que é por que o colo envelhece antes. Tem alguma lógica por que isso acontece? E de fato isso acontece, a gente vai entender a estrutura de pele. A pele do nosso colo, ela é mais fina que a pele do nosso rosto. Ela tem menos glândula sebácea, ela tem menos produção de óleo natural, ou seja, é uma região mais ressecada, tem menos espessura dérmica, consequentemente tem uma menor densidade de colágeno, que é o que dá a nossa estrutura de pele. Isso significa que ela vai desidratar mais rápido, vai marcar a pele com muito mais facilidade e ela vai perder a firmeza muito antes do tempo. Agora tu vai somar isso, a nossa perda natural do colágeno, que ali a partir dos 25 anos a gente começa a perder cerca de 1% do nosso colágeno todos os anos. Imagina isso após aos 35, essa queda vai acelerar ainda mais e na menopausa então pode ver uma redução abrupta por causa da influência hormonal. Então o colo ele é muito sensível a essa variação hormonal. O que isso vai significar? Quanto menos estrogênio, menos estímulo de fibroblasto e menos formação do nosso colágeno novo, entende? Enquanto isso, aquele colágeno antigo, ele continua sendo degradado, continua acabando. Por quem? Principalmente pela radiação ultravioleta. Ela vai penetrar profundamente na nossa pele, fazendo a ativação daqueles radicais livres que vão ativar as metaloproteinases. Calma, não é um texto difícil. O que essas enzimas são capazes de fazer? Elas literalmente vão degradar o colágeno. E isso é um processo bioquímico real e a maioria das mulheres passa protetor solar no rosto, mas esquece do colo. Esse final de semana eu fui pra praia e eu passei protetor no colo, mas eu não tive o mesmo cuidado com o rosto e ele ficou bem vermelho. O problema de tudo isso é que esse dano ele não vai aparecer daqui 6 meses, ele vai aparecer daqui 10, 15 anos. Como que ele vai aparecer? Em formato de rugas na horizontal, aquela textura mais irregular, com manchas de sol e até uma leve flacidez aqui no colo. O segundo ponto que também importa, deixa eu pegar a minha cola aqui, para fazer o envelhecimento das rugas do colo é o fator mecânico. Olha só, esse fator ninguém quer admitir. Qual é ele? Má postura. Hoje em dia a febre do celular, a gente fica com uma má postura. No carro também, dirigindo ou até mesmo dormindo de lado, tem um vídeo que eu falo a respeito disso, eu vou deixar para vocês aqui no card. Essa região ela vai dobrar o tempo inteiro e aí vai fazer aquela famosa tech neck, que não é um mito, são aquelas microdobras repetidas milhares e milhares de vezes ao longo dos anos. Quanto menor a densidade do colágeno, menos a pele consegue voltar ao seu estado normal, ao seu estado natural. É como se fosse um balão. O balão, ele não tem aquele estado de que a gente assopra e ele estica e depois ele volta ao natural. A primeira vez que a gente assopra o balão, ele até tá lisinho, mas se tu assoprar o balão uma série de vezes, quando ele murchar, ele não vai ter aquela mesma estrutura. E aí acontece a mesma coisa no nosso colo e essas linhas, elas vão ficando mais permanentes. E a terceira parte que eu quero contar para vocês são os erros que vão acelerar ainda mais esse processo de envelhecimento do colo. Então, o primeiro erro que eu deixei anotado para vocês, que é o fundamental, é esquecer de usar protetor solar
no colo e a maioria das pessoas esquece, isso é fato, a gente acaba lembrando muito de passar e até de reaplicar o protetor na região da face, até aqui no dorso da mão, mas a gente esquece do pescoço e do colo. Então, em várias pessoas, o que acontece? A gente consegue enxergar onde esse dano solar aconteceu, porque ela vai ficar com um V aqui no pescoço, que é onde bateu a sombra do queixo, e aqui nas laterais vai ficar com aquele pescoço que a gente chama de poiquilodérmico, com aquela sensação de pele de galinha, e a mesma coisa acontece aqui no nosso colo. O segundo erro é aplicar perfume, eu faço isso direto nessa região. O perfume com o sol, ele tem um risco de causar uma mancha e uma irritação, vai causar uma hipercromia pós-inflamatória. Então a melhor opção seria aplicar realmente o perfume direto na roupa e não direto na pele. E o terceiro erro é usar o mesmo ácido do rosto no colo e no pescoço, e também com a mesma frequência. A pele do colo, ela é mais sensível, ela irrita mais fácil e aquela inflamação crônica leve vai acelerar o processo de envelhecimento. E mais um erro muito comum, que esse é um erro que eu falo que é o erro da preguiça, é não hidratar essa parte adequadamente. A pele hidratada, ela marca menos, consequentemente a pele desidratada, ela vai marcar muito mais. E tem mais um erro que ele é pouco comum, mas ele também acontece, que é o exagero na esfoliação. Tem gente que entra no chuveiro e acha que precisa usar a esponja para tirar a sujidade do dia e esfolia demais a pele, inclusive a pele do pescoço e a pele do colo, e isso acaba acelerando o teu processo de envelhecimento. Agora eu vou falar para vocês de uma rotina inteligente que eu montei aqui sem exagero, porque isso é a parte prática do vídeo e eu sempre digo que o colo ele precisa do básico, mas um básico bem feito. E 1 ou 2 reforços ali estratégicos vão funcionar muito bem quando a gente fala em cuidados com o colo. Primeira coisa que vocês têm que entender, a limpeza não pode ser agressiva. Então tu tem que usar um sabonetinho que não resseca, pode ser um gel de limpeza com uma alta concentração de glicerina. Por exemplo, eu vou te deixar essa sugestão aqui, que ele é um sabonete líquido bem suave e ele tem um fator de hidratação, então tu pode utilizar também um sabonete com fator hidratante. A limpeza, ela já vai remover completamente a camada lipídica, que é a camada de gordura da pele, e aí tu vai começar um processo de desidratação já na limpeza, se tu não optar por um sabonete mais... Eu vou usar essa palavra que eu gosto muito, mas no caso aqui nem seria ela, mas eu vou usar, tá? Um sabonete mais gentil. Claro que o colo, ele precisa de uma limpeza nem tão gentil, por isso que eu talvez achei que essa palavra não fosse caber muito aqui, mas ele precisa de uma limpeza que se adeque a essa área e que essa limpeza devolva aquilo que tá faltando. Então, na minha opinião, um sabonete hidratante para essa parte do corpo seria aí a melhor opção. Segundo cuidado, e esse aqui é imprescindível e tem que fazer, porque senão o teu colo, além dele envelhecer mais rápido, tu não vai conseguir cuidar, é o uso do protetor solar. Então, se eu tivesse que escolher apenas um produto para o colo, não seria limpeza, seria o protetor solar. E o protetor solar, ele deve ser utilizado todos os dias. Aí tu pode descer do pescoço, descer pro colo, passar aqui na nuca, e não precisa ser aquele produto facial caro. Tu pode utilizar nessa região um produto de FPS 30 a mais, corporal, com uma boa formulação, só que daí tu vai usar sem fragrância, aquele produto que tem uma boa espalhabilidade, um produto que não vai te deixar esbranquiçada. Eu gosto muito de avaliar o custo por ml, porque o ideal é aplicar bastante, porque senão aquele FPS que é 60 acaba virando 20 na prática, e aí proteção insuficiente é igual a dano acumulado. Então, por exemplo, tu poderia utilizar essa, vou deixar desse lado aqui, essa opção que vem da Principia, é um protetor solar corporal, ele tem 3 FPS, mas a partir do 30 já tá suficiente para ti, ele tem um bom custo-benefício, então vai estar fazendo uma boa proteção, e aí tu pode utilizar várias vezes ao dia. E o terceiro produto da tua rotina seria a hidratação. Então o que tu tem que buscar? Uma formulação inteligente. Tu pode ter ali uma manteiga de karité, que vai dar uma emoliência. Tu pode ter na formulação uma glicerina, que vai atrair água.
Tu pode ter na formulação uma niacinamida, que já vai te ajudar ali tanto na hidratação quanto na uniformização gradual. Tu pode ter um hidratante com ceramidas, que vai te ajudar na barreira de pele, ou seja, a hidratação ela não é estética, ela, ela vai fazer uma função de barreira, uma barreira íntegra, vai trazer menos inflamação, menos degradação de colágeno e movimento sempre de baixo para cima, porque vai fazer uma leve estimulação da tua drenagem linfática dessa região, também vai te ajudar, mas o mais importante disso é realmente a constância. Sugestão então de hidratante corporal que vocês poderiam utilizar, que tem alguns desses ativos que eu trouxe para vocês, é esse aqui da CeraVe, que ele vem aí então, por exemplo, com as ceramidas, e ele é um hidratante que não tem um preço muito exacerbado. E aí, se vocês quiserem tratar o colo, vocês podem usar algum sérum de tratamento, mas aqui como um reforço inteligente, certo? Aqui entra um pouquinho a diferença que eu quero deixar para vocês como uma prevenção da flacidez. Gosto muito dos peptídeos, porque os peptídeos eles são mensageiros. Eles vão sinalizar para o fibroblasto produzir mais colágeno. Não é um milagre, é o estímulo gradual disso aqui. Então ele pode ser usado de dia e de noite. Se tiver uma mancha, tu pode combinar o peptídeo com uma vitamina C, por exemplo, durante o dia. Não a vitamina C pura ácida, tá? Porque ela pode irritar. Tu pode usar, por exemplo, associada a uma niacinamida ou com alguns outros ativos clareadores, dependendo do caso. Se tu tiver uma textura irregular, tu pode utilizar um sérum com uma renovação controlada. Então, o que eu gosto, por exemplo, de peptídeo para essa área que não tem um valor também tão exacerbado, porque peptídeo costuma ser caro. Esse aqui também que vem da Principia, não é marketing de Principia. Principia traz produtos muito bons, com preço extremamente acessível, que cabe no bolso da maioria das pessoas. Então, se vocês querem realmente tratar o colo, porque não adianta uma gotinha, vocês têm que usar o produto. Vocês poderiam, por exemplo, combinar uma vitamina C com niacinamida de manhã, junto com o peptídeo, e só o peptídeo à noite. Doutora, posso usar, por exemplo, retinoide no colo? O retinoide, se tu for utilizar no colo, ele tem que ser usado com muita cautela. Eu não uso retinol muito alto no colo, eu prefiro aquelas versões mais suaves, ou então um Granactive, ou então um retinoide encapsulado com uma frequência menor, porque a irritação crônica, ao invés dela te ajudar, ela pode te piorar. Então, por exemplo, a gente poderia usar também um Bakuchiol. Então, eu vou deixar essas sugestões de produtos aqui já clicáveis para vocês, mas cuidado com o retinol verdadeiro. Procurem sempre as derivações para o colo. E uma outra alternativa que é opcional, mas se vocês gostarem, é o óleo de rosa mosqueta. Vocês podem utilizar sempre à noite, vocês podem selar a hidratação de vocês com o óleo de rosa mosqueta, porque ele vai ter uma propriedade regeneradora, vai auxiliar também na cicatrização e até auxilia na melhora da textura ao longo do tempo. Ele não é obrigatório, mas seria aí um complementar que vocês poderiam utilizar, por exemplo, ao invés do retinol, o óleo da rosa mosqueta à noite depois do hidratante. E falando-se de procedimento, se a gente quiser fazer algum procedimento estético, a gente faria quando aquela flacidez já está instalada, certo? Aí tu poderia utilizar, por exemplo, um bioestimulador, um laser fracionado, uma radiofrequência, mas lembre que os procedimentos eles não vão substituir a tua rotina, ele vai apenas potencializar a tua rotina. E aí eu separei aqui, que eu achei legal para vocês, uma rotina por idade. Então, vou deixando aqui na telinha por escrito para vocês irem acompanhando e irem anotando e irem tirando print também. Claro que vocês podem ficar voltando nesse vídeo várias vezes se vocês quiserem. E se tu tá achando esse conteúdo super interessante, eu sei que tu tá. Eu já te convido a fazer parte aqui do canal, ele já tem um grupo muito extenso de quase 360 mil inscritos, tu pode ser mais um e aí tu vai aprender tudo o que tu precisa sobre os teus cuidados, sobre prevenção, então já te inscreve e olha só que legal. Montando então essa tabela por idades, eu dividi o primeiro grupo aqui, ó, dos 25 aos 35 anos, então se tu tá dentro desse grupo, o que que tu precisa fazer para melhorar e para prevenir o teu colo e o teu pescoço? Para essa idade, a gente tem que caprichar na prevenção. Então, tu vai utilizar basicamente um protetor solar e um antioxidante, que pode ser ou a vitamina C, ou a niacinamida, ou até a associação dos dois. Agora, se tu tá na faixa etária que nem eu, dos 35 aos 45, tu
tu já pode fazer a introdução de um estímulo de colágeno. Então, tu pode utilizar um peptídeo, pode repetir o mesmo peptídeo de manhã e de noite, ou um retinol-like, um retinóide suave, se tu quiser, aí tu vai usar o peptídeo de manhã e o retinóide suave à noite. Agora, se tu tiver 45 anos ou mais, que eu já tô chegando lá, tu vai poder avaliar a possibilidade de associar um procedimento a essa rotina dos 25 somada à rotina dos 35. Aí tu fecharia aí o pacote completo, ficaria com o tratamento perfeito. E se tu quiser aprender a montar uma rotina estratégica mais completa, eu organizo isso também de uma forma mais estruturada nos e-books que eu deixo aqui embaixo na descrição do vídeo, e eu também deixo aqui na descrição do vídeo os nomes dos produtos que eu citei aqui no vídeo. Eu te sugiro o e-book de Skincare 2, que ali eu comento sobre as rotinas Pro-Aging. E se tu quiser conteúdos ainda mais aprofundados, inclusive com protocolos que eu trago para os meus pacientes do consultório, mas aqui de forma aberta, eu explico isso de forma mais detalhada no clube de membros, ou então nas consultas por telemedicina. Eu te convido a fazer parte do clube de membros ou fazer uma consulta por telemedicina comigo. O envelhecimento de pele, ele não é resolvido com uma dica isolada, ele é resolvido com uma estratégia. E agora eu quero que tu me responda. Tu tava cuidando do teu colo com a mesma disciplina que tu cuida do teu rosto? Comenta aqui pra mim, e se esse vídeo te ajudou, salva pra rever, compartilha com alguém que investe no rosto, mas esquece de cuidar do colo. E se tu ainda não assistiu aos vídeos sobre como usar um protetor solar corretamente para atingir um FPS real, eu vou te deixar ele aqui na tela, porque envelhecer é inevitável, mas envelhecer rápido é opcional.